Olá meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e estamos aqui com a série Conflito dos Séculos. O capítulo de hoje, o casamento de Isaac. Bom, bora lá para a vinheta. Queridos, hoje o Gênesis 23 e 24. No capítulo 23, o foco ali vai ser a morte de Sara e a compra de Abraão da sepultura de Macpela, né? O único local que Abraão precisou comprar ali naquela região, pois Deus deu tudo para ele, né? Toda Canaã anos depois. E acho que isso é muito importante para a gente confiar nas promessas de Deus. Esse capítulo é ótimo para isso. No Gênesis 24, depois que Sara morre, Abraão precisa se preocupar sozinho em continuar com que a promessa aconteça, né? Porém, ele precisa que o Isaac se casasse com alguém digno para que continuasse a linhagem e que Isaac recebesse as promessas de Abraão. Sendo assim, ele envia o seu servo Eliezer, que era quem tomava conta de tudo em sua casa. Eliezer então vai até ao local onde ele designa, que é justamente de onde ele saiu da parentela, porque ali haveria menos problemas de pegar pessoas que não conhecessem absolutamente nada de Deus, né? E assim ocorre, e graças ao bom Deus, Deus abençoa Eliezer logo antes mesmo de ele orar. Ele recebe a bênção, Rebeca então é escolhida, e por incrível que pareça, após Abraão, o único casamento que houve apenas um marido, uma esposa por marido, foi o de Isaac. Isso mostra o quanto que Deus é necessário para aprendermos a casar melhor, a ter melhores famílias e assim por diante. Confie nos seus pais, pois é muito importante. O pai é a voz de Deus, né? Quando obviamente o pai faz a vontade de Deus, o pai é a voz de Deus aqui para vocês. Então, jovens, ouçam mais, tá? Isso é muito importante. Eu, graças ao bom Deus, ele foi misericordioso comigo. Eu estou com a minha esposa já há mais de 22 anos. Desde os 9 anos a gente se conhece. E a gente se casou com 20, ela com 19 e eu com 21. E hoje nós já temos 12 anos de casado, já estamos indo para o nosso segundo filho. E graças ao bom Deus eu não tenho absolutamente nada a reclamar. Já passamos por muitos problemas, muitas coisas bacanas. Porém estamos juntos aí para a honra e glória do nosso Deus. Então, casamento dessa forma é 1 em 1 milhão hoje em dia. Hoje as pessoas casam, se separam e já vão pro outro e vida que segue. E não é assim que Deus gostaria que fosse. Já lá no Patriarcas e Profetas nós vamos entender um pouco melhor como foi todo esse planejamento para esse casamento. Então, como eu disse para vocês, Abraão ele já estava velho e precisava que a promessa se cumprisse. Para isso precisava arrumar alguém digno para o seu filho. Unindo-se a alguém que não temesse a Deus, ele estaria em perigo de sacrificar os princípios por amor à harmonia. No espírito de Abraão, a escolha de uma esposa para seu filho era assunto de muita importância. Estava desejoso de que ele se casasse com uma que não o afastasse de Deus. Pais, esse aqui deve ser o nosso primeiro ponto. Vocês precisam orar e ajudar os seus filhos a escolherem pessoas que não o tirem dos caminhos do Senhor. Eu sei que nem sempre é fácil. Hoje os jovens estão querendo fazer tudo do jeito que eles acham que tem que fazer. Muitos não ouvem nem os pais. Porém, joelho no chão desde o primeiro momento. Desde quando você soube que estava grávida, já comece com o joelho no chão para que Deus abra as portas para que seu filho possa ter a mesma, não é sorte, né? A gente costuma dizer sorte, mas é as providências divinas que Isaac teve, ok? O pai geralmente ele ficava com essa incumbência de ajudar os filhos nessa época de Abraão. Porém, não era obrigado a nada, tá? Os pais eles dirigiam os filhos, mas se Rebeca, por exemplo, diz eu não quero, seria respeitado, tá bom? Muitas pessoas acham que não, eles tinham que casar mesmo e não. Primeiro,
dava-se ali o lote, as coisas ali, via-se tudo como seria, e depois perguntava se a moça realmente iria. Tanto que foi o que aconteceu, biblicamente falando, tem isso lá, tá bom? E ela aceitou, eu vou. E ela foi e ficou ali como uma das herdeiras da promessa. Abraão, ele confiou essa missão a Eliezer, porque ele era um homem íntegro na sua casa, que fazia tudo para a honra e glória de Deus. E Abraão, ele deu um ânimo, né? Porque não é fácil. Você pegar um juramento naquela época, não é que nem hoje que eu falo com vocês aqui e daqui a pouco, se eu fizer, tá bom, se eu não fizer, não. Era regra, aquela época lá, ó, você jurar uma coisa e não cumprir, era como se você era a mesma coisa que você morrer. Então Eliezer ficou muito preocupado com uma incumbência tão forte assim. Mas Deus estava com ele. Lembrando-se das palavras de Abraão, de que Deus enviaria com ele o seu anjo, orou fervorosamente pedindo uma direção positiva. Na família de seu senhor ele estava acostumado a exercer constante bondade e hospitalidade, e agora pediu um ato de cortesia que indicasse a jovem que Deus escolhera. Apenas proferir a oração e a resposta fora dada. Acho incrível de ver como Deus ama as nós, mesmo fracos, imerecedores, fazendo coisas erradas. Muitas vezes Deus vai, a maioria delas, responder nossa oração antes mesmo de acabar. Eu acho lindo isso porque Eliezer mal proferiu a oração e a resposta já estava ali. Glória a Deus por isso. E algo que é muito importante é que esse capítulo vai falar muito sobre julgo desigual. Então a gente vai ter vários textos agora falando justamente sobre isso. Um deles está na página 118, que diz o seguinte: Abraão tinha notado o resultado dos casamentos mistos entre aqueles que temiam a Deus e os que não temiam, desde os dias de Caim até o seu tempo. Em Amós 3,3, por exemplo, diz o quê? Podem dois caminharem juntos se não concordarem? E tem também lá em 1 Coríntios, vai ter coisas ali importantes sobre a questão do jugo desigual. Além de toda a Bíblia que vocês estão cansados de ver. Por exemplo, a gente viu Ismael, né? Ismael, ele veio de um relacionamento entre Abraão e Agar. Agar era egípcia. Do que deu? Problema. Ló, ele viu as coisas maravilhosas, ele acabou casando com uma pessoa também que não era da linhagem, né? E o que aconteceu? Problema. Suas filhas? Problema. A gente vê vários outros casamentos, o próprio Salomão, problema, e assim por diante. A gente poderia passar horas e horas aqui. O fator é que Deus, ele já sabe as coisas que vão acontecer e ele sabe o caminho que dá errado. Então ele quer que nós trilhemos o caminho que dá certo. Algo muito interessante que nesse capítulo deixa batido o martelo é que Ismael se salvou. Ele se converteu antes de todos os seus problemas. Infelizmente, até hoje há uma briga entre Isaac e Ismael nas suas descendências, né? Como está tendo, inclusive, neste momento, uma guerra no Oriente. Porém, Ismael, ele retornou aos caminhos do Senhor, e glória a Deus por isso. E agora eu gostaria de ver com vocês alguns textos que falam justamente sobre essa questão do jugo desigual. Vamos para o primeiro. A felicidade e a prosperidade da relação matrimonial depende da unidade dos cônjuges. Mas entre o crente e o incrédulo não há uma diferença radical de gostos, inclinações e propósitos. Estão a servir dois senhores, entre os quais não pode haver concórdia. Por mais puros e corretos que sejam o princípio de um, a influência de um companheiro ou companheira incrédula terá uma tendência a afastar-se de Deus. A pessoa que entrou para a relação matrimonial quando ainda não convertida coloca-se pela conversão sobre uma obrigação maior de ser fiel ao consorte. Por mais que difiram com respeito à fé religiosa, todavia as reivindicações de Deus devem ser postas acima de toda relação terrena, mesmo que provas e perseguições possam ser o resultado. Com espírito e amor e mansidão, esta fidelidade pode ter influência no sentido de ganhar o descrente, mas o casamento de um cristão com ímpio é proibido na Bíblia. A instrução do Senhor é: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então a gente está lendo aqui justamente aquilo que eu disse para vocês. E quando eu, por exemplo, vamos supor aqui que eu sou adventista, e eu vou e caso com alguém que não é, sabendo tudo isso, que é impossível não saber, o texto está dizendo que a gente está colocando um fardo muito maior para conseguirmos se manter nos caminhos do Senhor. Então, o caminho, você estará colocando mais pedras para alcançar a Canaã celestial. Então, quanto mais você souber,
quando mais você nasceu na igreja adventista, procure escolher bem quem você vai casar. E para os nossos dias tem 2 textos formidáveis nesse capítulo. Diz o seguinte: que contraste entre o procedimento de Isaac e o que é praticado pelos jovens de nossos tempos. Mesmo entre os professos cristãos, os jovens muito frequentemente acham que a entrega de suas afeições é uma questão na qual o eu apenas deveria ser consultado. Questão esta que nem Deus nem os pais de qualquer modo deveriam dirigir. Muito antes de atingir a idade de homens e mulheres feitos, julgam-se competentes para fazer sua escolha, sem o auxílio de seus pais. Se há um assunto que deve ser cuidadosamente considerado e no qual se deve procurar o conselho de pessoas mais velhas e experientes, é o do casamento. Se a Bíblia já foi necessária como conselheira, se a direção divina em algum tempo deveria ser procurada em oração, é antes de dar um passo que liga pessoas entre si para toda a vida. E a gente precisa tomar cuidado com aqueles bordões, né? Os opostos se atraem. Isso é coisa do inimigo. Porque se você é cristão e é atraído por um não cristão, isso não vem de Deus. Então a gente precisa entender o que vem de Deus, o que Deus quer para cada um de nós. E é sempre o melhor. Os nossos gostos vão nos levar muitas vezes, quase sempre, para a perdição. Então, aproveite, meu jovem. Se tem algum jovem aqui assistindo esse vídeo, o meu apelo para você hoje é que você ouça melhor os seus pais. Que você ore muito antes de escolher o seu cônjuge. Que você mesmo se prepare para uma vida que não é fácil a dois. Porque aí começa a verdadeira santificação. É quando você tiver que fazer a tua vontade, mas você diz, não, eu preciso ajudar a minha esposa. Ou vice-versa. Quando você tem um filho, que aí você tem 2 pessoas que já tem que ficar à frente de você. Então, realmente, meu querido, é algo formidável. Deus colocou o próximo do próximo do próximo para ficar bem do seu ladinho quando nós casamos, para que nós possamos realmente entender o que é o amor ao próximo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu gostaria de finalizar com o último trechinho do último parágrafo. O casamento, em vez de ser o final de amor, será tão somente seu começo. O casamento não é o fim, mas sim o início. As pessoas ficam, não, a gente namora 10, 20 anos, depois a gente casa. É como se o namoro fosse melhor que o casamento. O casamento deveria ser o melhor de todo. Porém, hoje, com esse mundo defasado, virou algo comum. Mas para Deus ainda é algo importantíssimo. Tanto que na criação, Deus instituiu o casamento e o sábado. Meus queridos, olha o quanto a família é importante. Que Deus abençoe as suas famílias e que nós possamos colocar em prática tudo o que estamos aprendendo nesse ano bíblico. Bom, meus queridos, lembrando, Caleb finalizando, oração mais ferrenha ainda, tá? Sábado a gente finaliza aqui, temos mais de 80 pessoas tendo estudos bíblicos e mais de 80 crianças na escola de férias. Então, mais de 100, quase 200 pessoas numa cidade aí de 11 mil habitantes sendo de alguma forma impactada, que continuemos orando para que tudo corra da melhor forma possível. Lembrando, precisamos de recursos. Então, olha aí o Pix na descrição do vídeo e nos ajude. Que Deus os abençoe. Até mais.